Olá pessoal, tudo bom? Hoje então a gente vai fazer um estudo sobre a Reforma Protestante, tudo bem? Nesse estudo a gente vai trabalhar em duas partes. A primeira parte a gente vai fazer um panorama histórico sobre o movimento da Reforma e na segunda parte a gente vai adentrar, falar mais sobre os pilares da Reforma Protestante, conhecidos também como os cinco solas, tá bom? Bem, então nessa nossa primeira imagem aqui, a gente observa o mapa da Europa do século XVI, que é o momento em que vai acontecer ali a Reforma Protestante, tá bom? A gente lembra um pouco o que estava acontecendo naquela época. Lembrando que já havia aquele movimento do surgimento dos países, dos estados-nações, também sob aquele ponto de vista político, monárquicos dos reis, o absolutismo, com uma grande concentração de poder nas mãos do monarca. Lembrando também que esse tipo de absolutismo ele não era igual em todos os reinos. Exemplo, a gente observa que na Alemanha, na Itália, os reinos ali, os territórios ainda eram mais descentralizados, diferente, por exemplo, do caso de Portugal, tá bom? E existia também nessa época uma série de movimentos, além dessa questão política, que a gente lembra também do mercantilismo. O absolutismo e o mercantilismo eles caminham juntos e que há uma ênfase nas trocas comerciais, que também foi muito favorecido pelo achamento ali de outros territórios na América, por exemplo. E isso daí, nesse sentido, nos faz lembrar também que nessa época do século XVI estava acontecendo também as grandes navegações, certo? Que vai começar desde lá do século XV, com Portugal e a Espanha, aquele movimento em que vai começar principalmente a partir da conquista de Ceuta em 1415, em 1492, Cristóvão Colombo sendo financiado pela coroa espanhola, ele vai chegar na América, então trazendo muitas transformações dentro dessa sociedade europeia. Não podemos esquecer também outros movimentos que também vão influenciar no movimento da reforma, que é o humanismo, o renascimento, movimentos culturais, científicos, que vão também impactar no modo de pensar ali daquela sociedade, a formação dos intelectuais. Por exemplo, no humanismo, há aquela ideia do ad fontes, né? Buscar as fontes. Então, os intelectuais aprendiam as línguas originais, hebraico, grego. A gente sabe que a língua desde lá do medievo usual da universidade era o latim. Então, os chamados humanistas, eles vão estudar pelo menos essas três línguas, fora o seu idioma local. Então, você observa que várias coisas estavam acontecendo dentro desse mundo aí do século XVI. E também inventos, tanto na questão náutica, que favoreceu as grandes navegações, mas, por exemplo, também a imprensa. A imprensa também foi um invento muito importante de Gutenberg, né? Que favoreceu a propagação do conhecimento através das cópias, sendo feita de forma mais rápida, fácil, porque antes era tudo escrito à mão, tudo demorava muito mais, era mais caro. Isso também favoreceu a propagação dos escritos do Lutero. Bem, então, depois de ter feito um pouco desse panorama aí da Europa do século XVI, vamos começar também a pensar com relação a um contexto religioso daquela época que, claro, favoreceu o surgimento da Reforma Protestante, iniciada ali como marco a data de 31 de outubro de 1517, com a figura do Martinho Lutero, quando vai fixar suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Bem, então vamos lembrar um pouco o contexto daquela época.
sob o ponto de vista religioso. Estou lembrando que naquela época havia alguns ensinos, algumas crenças, práticas da igreja dominante naquele local, que seria no caso a igreja católica romana. Lembrando que antes do século XVI já tinha ocorrido um cisma dentro da cristandade, conhecido como o Grande Cisma do Oriente, em 1054, entre os católicos romanos e os ortodoxos, ou Igreja Bizantina. E então esse movimento do século XVI não foi a primeira divisão dentro desse cristianismo, né? Então, dentre aí as práticas que os reformadores vão ver como problemáticos, que favoreceram o surgimento da reforma, a gente pode elencar aqui o celibato sacerdotal. Então, os clérigos não podiam casar, ter filhos. Isso, de certa forma, vai ser também problemático, porque nem todos os clérigos tinham esse dom do celibato. Então, vou até mesmo dizer que a própria cidade de Roma, que era o local em que tinha ali o centro ali, religioso dessa instituição, tinha várias prostitutas para satisfazer os clérigos. Então, vai ter aí todas essas questões aí morais. Um outro ponto, um ensino que eles também tinham ali naquela época, era a questão do purgatório. É que antes do fiel alcançar o céu, ele teria que passar um tempo nesse purgatório, nessa zona intermediária entre o céu e o inferno, para purgar, purificar sua vida, purgar os pecados, aí sim depois alcançar o céu. Isso para os reformadores também era algo que não tinha embasamento bíblico. Lembrando também ideias místicas, misticismo, que não tinha amparo bíblico, a venda das relíquias. Diziam que naquela época vendia tantos pedaços da cruz de Cristo que dava para construir uma arca de Noé. Até, vamos dizer também que vendiam leite da Virgem Maria, cabeça de João Batista. Então, uma série de relíquias que fazia com que eram compradas e mostradas para os fiéis verem, também fazerem contribuições financeiras. Então havia todo esse sistema de relíquias que, na verdade, essas relíquias não tinham como comprovar de que eram verdadeiras. E talvez um dos pontos principais que favoreceram a reforma também havia naquela época a venda das indulgências. Que eram as indulgências? Um documento que a igreja dava à medida que o fiel pagava por ele, no qual esse documento dizia que tanto esse fiel poderia ser perdoado dos seus pecados, como até mesmo familiares, amigos que já tinham morrido, e com esse pagamento dessa indulgência essas pessoas poderiam ser salvas. Isso vai ser um mecanismo criado também pela liderança da igreja romana, também para financiar a construção da Basílica de São Pedro, que hoje em dia tem lá construída no Vaticano. Vocês sabem, né, a construção é muito cara, e eles pensaram nessa forma de angariar muitos fundos. Então eles vão incentivar, naquela época ali que o Martinho Lutero vai estar vivendo, bastante essa questão da venda das indulgências. Vai ter até um monge, Tetzel, que ele até teria criado digamos assim, um jingle, uma musiquinha, né? Então logo a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai, né? Então, para incentivar os fiéis e tal a comprar essas indulgências. Outros pontos aí problemáticos seria a questão, por exemplo, da missa ser feita em latim. Então o povo ali, os fiéis, muitos deles não conheciam essa língua, então acabava se tornando ali uma representação, o culto cristão, porque eles não entendiam o que estava acontecendo ali, tanto que nesse sentido muitas igrejas vão utilizar
pinturas nas paredes para servir de ensino para esses fiéis. Então havia essas questões litúrgicas problemáticas também, o desconhecimento bíblico do povo, né, que muitos deles, uma sociedade mais rural, com pouco estudo, acesso às escolas. A gente sabe que naquela época a educação era mais ali um grupo mais seleto, feito ali também principalmente pelos monges, nas universidades. Então não era todo mundo que tinha acesso a uma educação aprimorada e aí nesse sentido conseguir ler a escritura, né? Então havia um desconhecimento bíblico muito grande naquela época por parte dos fiéis, tá bom? Bem, a gente também deve lembrar dos próprios clérigos daquela época. Claro que num grupo sempre tem pessoas corretas e incorretas, né? Mas a gente não pode deixar de lembrar que naquela época papas, clérigos, ministros religiosos, eles também tinham uma mentalidade, né, atitudes não compatíveis com o evangelho, nepotismo, maquiavelismo, imoralidade e sem vocação mesmo sacerdotal. Então teria também essas questões que vão se tornar pontos aí de crítica para os reformadores. Queria chamar a atenção também nesse sentido, uma imagem aqui que a gente está agora mostrando para vocês sobre os desvios dessa igreja com o passar do tempo. Então a gente vê ali duas setas, certo? Ali a Cristo e a igreja cristã original, e na nossa visão evangélica, de que com o passar do tempo essa igreja católica romana foi se desviando, foi criando algumas crenças, doutrinas não compatíveis com o evangelho, né? Vamos ver aqui no caso então um exemplo disso. Por exemplo, o dogma da infalibilidade papal, criado em 1870. E interessante que nessa imagem mostra também os versículos que se opõem a essas crenças também, tá? Outro ponto aqui que a gente pode levantar por exemplo, adoração a imagens e relíquias. Isso foi ensinado em 754, uso da água benta, 808, tá? Enfim, algumas crenças ali incompatíveis com a escritura, que então se observa que temos ali digamos ali uma ligação, né, entre aquelas duas setas. E o entendimento é o quê? É que o movimento da Reforma Protestante, ele serviu para fazer uma tentativa de voltar, né, fazer com que a igreja voltasse a como que ela era lá do seu início, né? Então, efetivamente, passar por uma reforma, tirar aquilo que não é bíblico e retornar ali ao início ali da igreja, como que Deus queria que essa igreja fosse e acreditasse, né? Tem essas mesmas práticas. Então, seria esse o entendimento normalmente dos reformados, da importância e dos motivos também dessa reforma ter acontecido. A gente pode até ver que depois a igreja romana, continuando os seus próprios caminhos, vão se criar mais itens ali, mais ensinos, doutrinas que não são de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com os cristãos evangélicos. Tudo bem? Bem, vamos lembrar também que esse movimento da Reforma Protestante do século XVI não aconteceu exatamente naquela época. A gente pode perceber que outros homens também, até mesmo principalmente no medievo, já tentaram fazer reformas, vendo ali o cenário ali da sua época, propondo mudanças para que essa igreja ficasse mais próxima ali dos ensinos bíblicos. Então, nesse sentido, a gente pode lembrar os famosos pré-reformadores, ou os primeiros reformadores,
E normalmente quando a gente fala sobre os pré-reformadores, a gente fala de 4 pessoas principalmente. No caso, Pedro Valdo, que viveu ali entre os séculos 12 e 13, que originou o grupo dos valdenses, tá? O John Wycliffe, ele no caso vai trabalhar no contexto inglês, e ele viveu ali no século 14. John Hus, ali na região da República Tcheca, ele é tcheco, né? E ele vai tentar, né, uma reforma naquele lugar, e ele vai acabar sendo morto, né, perseguido. A igreja não aceitou aí essas propostas de reforma. E por fim o Giuliano Savonarola, no contexto italiano, também vai ser morto. Então, desses 4 pré-reformadores, 2 vão falecer, vão ser mortos, perseguidos. Ali na imagem nós vemos 4 figuras, representações desses pré-reformadores, tá? Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hus e o Savonarola. E embaixo ali nós vemos um monumento, um memorial de Lutero em Worms, na Alemanha, ali no centro, né? Tem ali a escadaria e ali um ponto mais central a imagem, a escultura do Martinho Lutero, como uma forma de homenagear aí esses reformadores. E embaixo dessa escultura maior do Lutero tem 4 pessoas ali. E são justamente esses pré-reformadores. Então também é uma forma de homenageá-los. Tudo bem? Bem, então, quando a gente fala em reforma protestante, é inegável a importância desse senhor chamado Martinho Lutero, né? Ele acabou sendo aí um líder que também tem forte relação com o início dessa reforma. Então, normalmente acaba que quando a gente aborda sobre esse assunto, a gente também fala sobre a vida do Martinho Lutero, que também vai nos ajudar a entender um pouco o contexto daquela época, o caminhamento da sua vida, para que resultasse lá na frente naquela ação dele de publicar as 95 teses. Tudo bem? Então, Martinho Lutero, como vocês podem ver aí na imagem ao lado, sendo representado pelo pintor Lucas Cranach, que trabalhou bastante ali no contexto luterano. Ele nasceu em Eisleben, na atual Alemanha, em 1483, tá? E ele já vai começar a estudar latim aos 14 anos, tá? O seu pai, como você pode ver ali nessa imagem ali, o seu pai e sua mãe, né? Ele era um mineiro próspero e queria possibilitar uma educação esmerada para os seus filhos, né? No caso, Lutero. E vai querer que o Lutero estude direito, né? Tem um futuro diferente dele mesmo. Tá? Então, o seu pai vai incentivá-lo a fazer aí os seus estudos, muito influenciado também pelo modo de educação daquela época, também pelo humanismo. Então vai começar a estudar aos 14 anos o latim. Em 1501 ele vai entrar na Universidade de Erfurt, tá? Vai iniciar seus estudos em Direito em 1505, lembrando também que naquela época, normalmente, antes de começar a estudar um determinado curso, era ensinado normalmente, a pessoa passava pelo trivium e quadrivium, certo? Para criar ali uma base ali de estudo, de conhecimento, para ir sim depois poder estudar aí outras áreas mais específicas. No caso, Lutero escolheu a área do direito, né? Indo aí de acordo com o desejo do seu pai e tal. Só que vai chegar num dia que, voltando da casa dos seus pais, ele vai passar por uma grande tempestade, né? Esse episódio ficou conhecido o episódio da grande tempestade. E o Lutero estava com muito medo de ser atingido por um raio e falecer. E aí então ele teria, nesse episódio, pedido para a Santa Ana, né, que seria a santa dos mineradores, né, só para você ver um pouco também a mentalidade daquela época e do próprio Lutero. Então você observa que o Lutero foi mudando bastante o seu modo de pensar com o passar do tempo, né? Então ele pediu para essa santa para lhe proteger, e ele teria dito, né, que
se ele conseguisse sobreviver àquela tempestade, ele iria entrar no monastério e tal. Como você pode ver ali na imagem, né, esse episódio aí da grande tempestade. E, bem, como nós podemos entender, né, ele acabou sobrevivendo e entregou então a sua vida para Deus e entrou no convento dos eremitas agostinianos aos 22 anos de idade, tá? 22. Como você pode ver ali na imagem, ali, né, sendo recebido pelos monges, com suas roupas e corte de cabelo típico entre os monges, a tosura, né? Bem, então, com o passar do tempo, ele vai ser incentivado pelo seu líder espiritual, Staupitz, para fazer ali os seus estudos bíblicos. Porque o Lutero, dentro do monastério, ele estava passando por muitos conflitos internos. A forma como que era as crenças naquela época não conseguiam dar para ele paz, convicção da sua salvação. Ele, o tempo todo, achava que tinha perdido a sua salvação e não tinha paz, né? Ele normalmente tinha uma visão de um Deus mais julgador do que gracioso, salvador. Então, vendo esses conflitos, esse líder espiritual, o Staupitz, ele vai incentivar o Lutero a se engajar aí nos estudos bíblicos, né? Para ele poder focar essas questões que ele passava para essa questão aí dos estudos, tá bom? Então, ele vai conseguir se graduar em Bíblia em 1508, em doutor em teologia em 1512, tá? E vai se tornar aí professor e padre na cidade de Wittenberg, tudo bem? Então ele é tanto professor em universidade e também desempenhava seu papel como clérigo, como líder espiritual, como padre na cidade de Wittenberg, que ficava na Alemanha, tá bom? Bem, então nesse período ele vai continuar seus estudos das escrituras e ele vai ter um entendimento de que, na verdade, também se apropriando muito ali dos escritos de Romanos, Hebreus, Salmos e Gálatas, então é um conjunto interessante de escritos para ele conhecer a graça, né? A salvação somente pela fé em Cristo. Então, através desses estudos, à medida que ele ia ensinando seus alunos, exercendo ali o seu ministério como padre, ele vai entender que a salvação seria somente pela fé no sacrifício de Cristo e não através das obras. Tá? Isso ficou conhecido também como a experiência da torre, um episódio, né, conhecido como experiência da torre, à medida de que naquele local ele fazia os seus estudos e chegou aí a essa conclusão. Tá? Dentro desse contexto aí da vida do Lutero vai surgir, como eu já falei, a figura do Tetzel, que estava vendendo ali as indulgências. Ele, como eu falei também, ele teria criado até uma música, né? Tão logo uma moeda na caixa cai, a alma no purgatório sai. E isso deixou muito descontente o Lutero, vendo que os fiéis da sua paróquia estavam acreditando naquelas questões, que para o Lutero aquilo ia contra o evangelho da graça, de que Deus é que salva o ser humano, não tem como o ser humano pagar a salvação. Então, vendo essas questões, esse contexto religioso, essa questão das relíquias, da venda das indulgências, isso então vai incentivar o Lutero a fixar as suas 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg, como você pode ver ali na imagem, ele pregando. Tem ainda, hoje em dia, algumas discussões de que se realmente ele teria afixado essas 95 teses na porta, se não teria encaminhado esses escritos diretamente para os seus superiores das ordens religiosas, né? Tem essa discussão, mas hoje em dia ainda fica mais forte aí de que isso poderia ter acontecido sim, né? Que ele teria afixado essas 95 teses. E nessas 95 teses, o seu conteúdo
ele então estava muito contrário às práticas do Tedson, essa questão aí das indulgências, e vai fazer duras críticas com relação a essa questão da venda das indulgências e das práticas ali religiosas da sua igreja, do seu líder, o Papa, tá? E isso vai trazer aí um impacto muito grande dentro daquele mundo, daquele contexto, e de certa forma o fato de já existir a imprensa vai favorecer bastante a propagação desses textos do Lutero ao redor da Europa e as suas ideias prosperarem, né? Muitos aderirem aí às suas ideias, até porque havia também uma sede por parte desses fiéis. Também, até mesmo você vai observar depois que ele vai ser apoiado por alguns príncipes, alguns reinos, tanto que poderia ser também uma convicção religiosa de fé, mas também não deixa de ser também uma questão política, econômica, de que, por exemplo, esses reinos que vão aderir à reforma, muitos deles queriam também se distanciar de Roma, não ter que fazer pagamentos a Roma, que os fiéis não dessem os seus recursos financeiros para os romanos, né? E mais que esses recursos todos ficassem no seu próprio reino. Então havia também uma questão, uma disputa política, de autoridade financeira também. Tudo bem? Bem, ali nessa outra imagem aqui mostra a igreja do Castelo de Wittenberg, o local em que o Lutero tanto fazia os seus sermões, né, os seus cultos, mas foi o local em que foi então afixado essas 95 teses. Nessa outra imagem aqui mostra a porta, na parte superior ele tem a representação do Cristo, e o Lutero e o Felipe Melanchthon, que era colaborador do Lutero na Reforma Luterana, os dois ali olhando para o Cristo. E, cara, essa porta não é a mesma porta lá daquela época de Lutero. Ela se perdeu, aquela porta, e acabaram colocando outra com ali o escrito ali das 95 teses. Então, marcando ali, né, essa importância aí desse ato, né? Muitos cristãos evangélicos hoje vão visitar esse local, né, tirar foto, enfim, acabou se tornando um local valorizado aí até mesmo pela cultura germânica, né? Bem, e essa imagem que mostra a questão da prensa, né? A importância da imprensa para a disseminação das 95 teses por toda a Europa, não só esse documento, mas outros escritos que depois o Lutero vai escrever. Então, foi bem importante. Lembrando também que a gente não pode deixar também de lembrar a importância do Frederico, o príncipe eleitor da Saxônia, que vai apoiar Lutero, né? Porque o Lutero poderia muito bem ter sofrido a mesma morte do que o John Hus e o Savonarola. Então esse político vai acabar protegendo o Lutero. O Lutero também, depois dessas 95 teses, vai participar de alguns debates, que era algo corriqueiro naquela época, dentro da universidade, a disputa ali, debates, né? E um deles foi o debate de Heidelberg, de 1518, em que foi aí conversado, debatido a questão da teologia da cruz versus a teologia da glória, que era uma das coisas que o Lutero discordava, né? Ele defendia uma visão mais da teologia da cruz, né? Como que Deus se apresenta na cruz, na fraqueza, e ele vai criticar a teologia medieval, digamos assim, que tentava se achegar a Deus, principalmente através de 3 escadas: boas obras, o misticismo e a filosofia. E ele era contra essa visão aí. Ele vai defender a teologia da cruz, centro da vivência, das crenças, da doutrina cristã, de como que a gente se achega a Deus através de Cristo, Cristo crucificado.
O Lutero, como eu falei, vai escrever outras coisas. Nessa imagem que você mostra a capa desses escritos. Então ele também vai escrever outros textos que foram também bem impactantes para aquela época, como por exemplo a nobreza cristã da nação alemã, que era contra a hierarquia romana, do cativeiro babilônico da igreja contra o sistema sacramental romano e sobre a liberdade cristã. Depois, pessoal, então o Lutero estava, digamos assim, trazendo essas ideias e vai fazer com que aquela sociedade entre uma situação assim, bem conflituosa, vai mexer com muitos interesses e também econômicos daquela região. E por conta disso ele vai ser convocado pelo imperador Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era o local em que o Lutero vivia, para prestar aí esclarecimentos sobre os seus ensinos na Dieta de Worms, em 1521. Tá? E aí então Lutero, perante o imperador Carlos V e os príncipes da Alemanha, ele vai ter que prestar contas dos seus ensinos e ele vai ser pressionado a se retratar, a recuar dos seus ensinos. Tá? E depois aí de alguns conflitos internos, dúvidas, o Lutero vai, perante então essa dieta, perante ali esses príncipes alemães e o próprio imperador Carlos V e ali lideranças religiosas, ele vai dizer a seguinte frase, a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma clara razão, pois não confio no Papa, nem apenas em concílios, visto que é bem sabido que eles têm errado frequentemente e se contradizem. Estou preso às Escrituras, que tenho citado, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso negar e não negarei nada, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. Então, esse moço aí, ele foi firme, certo? Nas suas ideias, nas suas convicções, na sua fé, e se opôs aí a todo um sistema, toda uma pressão política, religiosa, para ele dar para trás aí dos seus ensinos. Ele permaneceu firme, tá? E uma das questões aí, depois dessa situação, havia rumores de que seus opositores iriam querer pegá-lo e assassiná-lo. Então, já prevendo essa possibilidade, o príncipe Frederico, ele vai fazer a simulação de um sequestro, tá? E ele vai esconder o Lutero no castelo de Warburg. Tem a imagem desse castelo ali, ó, como você pode ver aqui nesse próximo slide. Lutero teria também ali naquele local meio que se disfarçado, deixado a barba crescer. E aquilo, um homem de Deus com o perfil do Lutero, ele não vai ficar parado naquele lugar. Então ele vai continuar a sua obra de reforma, após ali a Dieta de Worms, e ele, nesse momento ali, no castelo de Warburg, ele vai fazer a tradução do Novo Testamento grego para o alemão fluente, que aliás foi muito importante para a uniformidade linguística da nação alemã, porque o seu território ele era bem desmembrado, então havia vários dialetos, tá? Então é inegável a importância dessa Bíblia de Lutero para estabelecer ali uma língua alemã uniforme, desse povo germânico. Nessas próximas imagens nós vemos então um exemplar da Bíblia de Lutero e o quarto em que ele teria ficado durante esse tempo, tá? Fazendo ali a sua obra ali de tradução, seus escritos. Tá? O Lutero, então, em 1521, vai ser excomungado, considerado fora da lei, e como a gente viu, esse príncipe vai protegê-lo. Depois, pessoal, o Lutero vai continuar aí sua obra aí de reforma,
E ele vai acabar conhecendo uma freira cisterciense, né, uma ex-freira, porque ela vai fugir ali do convento em que ela estava com outras moças, vai se refugiar ali na cidade de Lutero, e depois de um tempo eles vão se casar. E essa moça se chamava Catarina von Bora, tá? Então Lutero vai se casar, indo contra também a prática daquela época dos clérigos serem celibatários, né? Se lembra? Ali do início, do contexto religioso daquela época. Então ele vai decidir se casar, entendendo que a Bíblia autorizava isso, como por exemplo o próprio Pedro, que era casado, né? O apóstolo Pedro. Isso aconteceu em 1525, tá? Ele vai se casar nessa data e eles vão ter 6 filhos. Como você pode ver ali na imagem, o Lutero e a Catarina vão embora. Na imagem ali de cima tem o Lutero, a Catarina von Bora, seus filhos ali cantando, né? Lembrando também que o Lutero ele era músico, ele vai criar vários hinos, talvez o mais famoso por nós até hoje seja o Castelo Forte, né? E ali do lado dele o seu colaborador Felipe Melanchthon, tá? Bem, o Lutero vai continuar então com seus trabalhos teológicos e como pastor também nas suas congregações. E também a gente tem que lembrar que não só Lutero estava desenvolvendo esse movimento da reforma, mas também ao redor da Europa também tinham outros reformadores. E que, claro, eles também tinham esse movimento de fazer reforma, eles vão acabar tendo diferenças entre eles. E nesse sentido, talvez um dos episódios assim, mais icônicos vai ser o colóquio de Marburg, tá? Em que ele vai participar ali de um debate com outro reformador, o Ulrico Zwingli, que normalmente ele é conhecido pelos reformados como um pioneiro aí dessa herança, dessa tradição reformada. E eles vão debater, eles vão ter uma discordância, principalmente com relação à doutrina da ceia do Senhor, tá? Enquanto que o Lutero ele vai começar a desenvolver um ensino sobre a ceia, que normalmente chamam de união sacramental ou consubstanciação, em que sob os elementos, no momento da ceia do Senhor, os elementos do pão e do vinho, ali também estava sob esses alimentos o corpo e o sangue de Cristo. Então, normalmente chamam isso de consubstanciação, fazendo uma oposição à doutrina romana da transubstanciação, de que ali no momento da ceia do Senhor, os elementos do pão e do vinho se transformavam na carne e no sangue de Cristo. Lutero vai discordar dessa posição e vai elaborar essa doutrina, esse ensino. Já o Zwingli, ele não vai acreditar dessa forma, ele vai mais para um caminho mais memorialista. Ele não vai acreditar que ele, no momento da ceia, os elementos se transformam, no caso dos romanos, ou que o corpo e o sangue de Cristo estão ali também nos elementos. Ele normalmente acreditava mais que o corpo e o sangue de Cristo estavam à destra do Pai, no céu. Então, eles vão se reunir também com o apoio de alguns políticos que queria uma união entre esses dois grupos, tá? Esse grupo aí do Zwingli, que ele, no caso, vai principalmente liderar a reforma na Suíça, né, em Zurique. E esse grupo aqui agora é liderado pelo Lutero. Então, já que os romanos, os católicos romanos estavam indo contra esse movimento reformista, o entendimento desses políticos era incentivar a união desses grupos reformados para se opor a esse grupo aí dos católicos que estavam perseguindo, né, tentando acabar com esse movimento reformista, que a gente vai ver depois que não ficou somente no âmbito da discussão teológica, mas foram em muitos momentos para a guerra, perseguição e tal. E aí então nesse colóquio de Marburg, eles vão fazer essa discussão dessas doutrinas, principalmente no caso da ceia do Senhor. Eles vão concordar em uma série de itens, artigos, só que vão continuar discordando dessa doutrina da ceia do Senhor.
o Lutero crendo na consubstanciação e o Zwingli mais no sentido memorial da ceia. Tá? Vai ter ali até nessa imagem mostrando eles discutindo aí sobre essa questão da ceia, e o Lutero vai enfatizar bastante aquela passagem que diz isto é o meu corpo, né? Enfim, o Econopádio também e o Felipe Melanchthon também vão participar desse colóquio, né? Vão também participar das discussões, mas acabou que eles não conseguiram chegar num consenso quanto a essa doutrina da ceia, e os dois grupos vão continuar os seus caminhos próprios, né? Eles não vão se unir, tá? Bem, então, continuando aqui os estudos, o caminho aqui do Martinho Lutero, a gente observa que, dentre os seus vários escritos, ele também vai desenvolver catecismos. Ele ali, andando pelas vilas, cidades ali da Alemanha, ele vai observar a falta de conhecimento por parte do povo germânico sobre a Bíblia. Então ele vai entender a importância de criar catecismo para ensinar esses fiéis. Então ele vai desenvolver o catecismo menor, o catecismo maior, o menor para crianças e os fiéis de forma geral, e o maior para ensinar os pastores. Já em 1530, eles vão então apresentar para o imperador Carlos V uma confissão de fé, ter sido uma das primeiras feitas ali dentro do movimento reformista do século XVI, e ela foi escrita pelo Felipe Melanchthon, e essa confissão ficou conhecida como Confissão de Augsburgo. Tá? E, de certa forma, apesar de ter sido escrita pelo Melanchthon, ali está muitos ensinos do Lutero, né, defendidos pelo Lutero nos seus estudos teológicos. Tá? Bem, então, por fim, o Lutero vai falecer em 1546, certo? De forma natural, né? Não foi morto pelos seus opositores, e na sua soberania Deus quis preservar Lutero, né? Porque se tinha alguém que estava suscetível a ser morto pelos seus opositores religiosos, com certeza foi o Lutero, e Deus o preservou. Tá? Temos ali então uma imagem, né, uma pintura representando ali a figura do Lutero já falecido. Bem, é interessante também te lembrar alguns desdobramentos por conta desse movimento reformista. Importante também te lembrar esse conceito, né, esse termo que normalmente a gente usa, protestante. Normalmente a gente usa mais para protestante, aquele que protestava contra as práticas dos romanos no século XVI. Mas, na verdade, esse termo ele tem uma origem histórica num determinado tempo e espaço, que surgiu ali na dieta de Spieler. Tá? Os príncipes que tinham aderido ao luteranismo, eles vão se opor ali ao que estava sendo desenvolvido ali, né, nessa dieta, e que determinava que a religião católica fosse praticada nos principados luteranos. Tá? Então aí, por conta disso, esses príncipes luteranos vão protestar pela liberdade religiosa, entendendo que se esse decreto fosse aprovado, provavelmente a sua fé luterana iria ser perseguida, tolhida. Então eles vão nessa dieta fazer esse protesto. Tá? Então daí vem esse termo protestante. Ele surge então em 1529 na dieta de Spieler. Tá bom? E, claro, a gente não pode deixar de falar também da resposta romana, certo? Com certeza, os romanos vendo aquele movimento, perdendo espaço de influência em locais da Europa, principalmente o norte da Europa, eles não vão ficar de braço cruzado vendo isso, né? Então, eles também vão organizar um outro movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma. E a gente observa que os romanos vão utilizar principalmente 3 instrumentos para essa Contra-Reforma. Seria, no caso, o Concílio de Trento, que
que é uma resposta teológica com relação aos escritos dos reformadores. A Inquisição, tá? Que vai ser a perseguição, eles vão pegar recursos, vão aprisionar, até mesmo matar, né, em fogueiras essas pessoas e teólogos que tinham aderido à reforma, tá, com a Inquisição. E também a ordem dos jesuítas. Os jesuítas, criada por Inácio de Loyola em 1584, foi um grupo dentro da Igreja Católica, uma ordem que vai tentar disseminar, evangelizar os povos que eles tinham, no caso os espanhóis, os portugueses, estavam tendo contato, né, juntamente com aquele movimento das grandes navegações. Então vão se deparar ali com os nativos da América, e não só a América, também a gente observa jesuítas indo até mesmo para o Japão. Então os jesuítas foi um grupo aí bem importante, tá? Na Europa, também nas colônias. Eles tinham esse intento então de evangelizar esses povos, e para isso eles vão também criar suas reduções ou missões jesuíticas aqui, por exemplo, na América do Sul. Tá? Então foi um grupo aí bem influente, principalmente no período ali do Brasil colônia. Tá? E aí, nesse sentido, a gente não pode deixar de elencar aqui os jesuítas chamados Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta. Tá? Que para a história do Brasil foram muito importantes. E também essa prática que a Contra-Reforma vai fazer da queima dos livros. O Index vão elencar ali livros que eram para serem perseguidos, né, capturados e queimados, tá? Para diminuir essa propagação dessas ideias reformistas. E também a gente observa que a Reforma Protestante também, apesar de ela num primeiro momento não ter estado aberta a passar por um movimento de reforma, tanto que vai comungar o Lutero, vai persegui-lo. Mas, de certa forma, também a gente observa que esse movimento da reforma foi importante também para a própria Igreja Católica Romana, no sentido de se autoavaliar, né, fazer uma autocrítica. Então, nesse sentido, a gente observa que essa instituição também passou por uma reforma, uma reavaliação ali das suas práticas, de alguns valores. Eles vão ver, por exemplo, a necessidade de criar seminários para uma melhor instrução, um preparo para os seus padres, né? E também a gente observa que um dos desdobramentos desse movimento reformista foram, infelizmente, guerras, né? Esse movimento não vai ficar somente numa discussão teológica, intelectual, mas eles vão para a guerra, de fato. Então, nesse sentido, a gente pode lembrar a Guerra de Esmalcalda, no contexto germânico, entre 1546 e 1547. Tá? A gente também não pode deixar de lembrar um triste episódio chamado Massacre da Noite de São Bartolomeu, no contexto francês, em 1572, em que havia um casamento ali dos monarcas e os romanos vão se aproveitar desse momento para matar milhares, dezenas de milhares de protestantes, huguenotes, né? Os huguenotes serão calvinistas franceses. Então, uma série de protestantes franceses foram mortos nesse episódio da noite de São Bartolomeu. Né? Então, muito triste, né? Um outro conflito que aconteceu por também questões religiosas foi a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648. Tá? Bem, aqui agora no próximo slide a gente observa uma questão que é muito importante a gente entender, que ali pelo mapa da Europa você verifica o quê? Os diferentes grupos reformistas e os locais que vão continuar católicos. E é sempre importante a gente entender que a Reforma Protestante não foi um movimento monolítico em que todos esses reformistas acreditavam da mesma forma.
tá? Mas, na verdade, aconteceram o quê? Reformas, com seus devidos líderes, seus devidos desenvolvimentos teológicos, ênfases e também discordâncias. Então, discordâncias teológicas e de região, né, de localidade. Então, nesse sentido, a gente observa que dentro desse movimento da Reforma Protestante, a gente pode elencar principalmente 4 grupos, tá? Seria a luterana, reformada, anglicana e anabatista, tá bom? Seriam esses 4 grupos aí. Então, no caso da luterana, a gente pode lembrar a importância dos líderes, dos teólogos Martinho Lutero e Felipe Melanchthon, e a confecção da Confissão de Augsburgo, de 1580, uma das primeiras confissões de fé do século XVI. Também se desenvolveu a tradição reformada, que teve como iniciador ali, a gente pode elencar o Zwingli, depois, e talvez o mais conhecido dentro dessa tradição reformada seria o João Calvino. O João Calvino é um francês que vai desempenhar o seu ministério bastante ali na cidade de Genebra, na Suíça, tá? E ele teria publicado um texto muito influente naquela época até o dia de hoje para essa tradição, que são, no caso, as Institutas, Instituição da Religião Cristã, uma espécie de uma teologia sistemática daquela época, desenvolvendo ali o seu pensamento teológico. Então, foi um texto muito influente, tá? Até os dias de hoje. E também não só Zwingli e João Calvino, mas dentro dessa tradição reformada tiveram outros, como Martin Butzer, o próprio John Knox, que ele é conhecido também como o pai do presbiterianismo, o escocês John Knox. E no caso, esse seria o grupo dos reformados. O outro grupo que vai aderir à reforma é a reforma anglicana, na Inglaterra, iniciada ali, liderados pelo rei Henrique VIII. Na verdade, dizem que ele, no que tange a sua fé, é católico, mas ele tinha interesses políticos para se separar de Roma. Ele queria se separar da sua esposa, que não lhe dava um filho homem para continuar sua dinastia, e aí o Papa não vai autorizar. E aí ele vai querer se separar de estar ali ligado a Roma, somente com o ato de supremacia de 1534, com a aprovação no parlamento sobre isso. Então, criando ali um novo ramo do cristianismo, a Igreja Anglicana, encabeçado sendo como líder o monarca. E aí, nesse contexto anglicano, vai ter um reformador também importante, o Thomas Cranmer, que ele teria também desenvolvido o livro de oração comum e os 39 artigos da religião cristã, um texto confessional anglicano, que até hoje é utilizado, tá? Então, dentro desse grupo aí dos anglicanos, vai ter essas questões. E o último grupo aí que a gente queria citar é os anabatistas, que também não é um grupo coeso, era um grupo também com suas devidas... Dentro desse grupo tinha outros grupos com suas ênfases, e normalmente os conhecidos como anabatistas bíblicos era liderado pelo Menno Simons. Aliás, o Menno Simons, dele vai vir o grupo dos menonitas, certo? Vem daí desse líder anabatista. E normalmente os anabatistas tinham como um ponto em comum o quê, né? A questão do batismo, que só podem fazer a profissão da fé, ou seja, adultos. Então eles não vão aceitar o batismo infantil. Eles vão defender também a separação entre o Estado e a Igreja, tá? E como eu falei, normalmente esse grupo dos anabatistas, eles são divididos entre os bíblicos, revolucionários e racionalistas, tá? Então, voltando ali ao mapa, você observa o que também? Que, por exemplo, ali o grupo dos reformados, eles se desenvolvem principalmente na região ali da Suíça, da Holanda e da Escócia. Ali os luteranos vão desenvolver mais ali na Alemanha, na Dinamarca e nos países escandinavos. E a Igreja Anglicana ali na Inglaterra.
E você observa que boa parte ainda da Europa, principalmente o sul da Europa, vai continuar católica romana. Tudo bem? Bem, um outro ponto que a gente gostaria de citar com vocês seria as resultantes dentro dessa tradição reformada. Tá? A gente tem ali a imagem mostrando na parte de cima o Sínodo de Dort, uma representação do Sínodo de Dort, e embaixo a Assembleia de Westminster. Tá? Então, dentro desse grupo dos reformados, a gente observa principalmente duas tradições das igrejas reformadas continentais, que vão ter como textos confessionais as três formas de unidade, que seria a Confissão Belga, de 1561, o Catecismo de Heidelberg, de 1563, e também vamos ter ali, no caso, os Cânones de Dort, tá? Que vai acontecer ali numa cidade na Holanda, chamada Dort, por isso que tem esse nome, né? Sínodo de Dort, entre 1618 e 1619. E nesse sínodo vai se discutir principalmente aquela controvérsia que tem ligação com a doutrina da salvação, soteriologia, entre calvinismo e arminianismo, somente no caso os remonstrantes, que são os alunos do teólogo chamado Jacob Arminius. Então vai ter essa questão, né? Também, de certa forma, é uma discussão entre monergismo e sinergismo. Tá? Então esses cânones de Dort vão ser também um dos textos confessionais das igrejas reformadas continentais. E além, então, pessoal, dessa tradição continental da Europa, também vamos ter a tradição das Ilhas Britânicas, tá? Que também vai ser muito apoiado pelos escoceses, na figura de John Knox, e também pelos puritanos, que seriam calvinistas ingleses. E a gente observa que na metade do século XVII vai ser organizada ali a Assembleia de Westminster, em que vai ser feito ali os textos confessionais que, no final das contas, vão ser adotados pelas igrejas presbiterianas, que seria, no caso, a Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster, e eles foram desenvolvidos entre 1643 e 1649, tá bom? E você observa que, na verdade, esses dois grupos de textos confessionais, eles são irmãos, eles têm como influência essa tradição reformada, o calvinismo. Tá? Então, não é à toa que, por exemplo, na Bíblia de Estudo de Genebra, nós temos exatamente esses 6 documentos. Tá? Então, apesar desses dois grupos terem como sistema de doutrina esses documentos específicos, a gente observa que tanto o grupo da Europa continental como das Ilhas Britânicas, eles fazem parte de uma mesma tradição, a tradição reformada. Tudo bem? Então seria isso, pessoal. A gente finalizou agora adentrando um pouco aí do grupo dos reformados, mas nesse estudo de hoje a gente fez aí um panorama histórico da Reforma Protestante, certo? Para você entender um pouco melhor sobre esse importante, impactante movimento que não impactou somente na questão religiosa daquela época, mas outras esferas da sociedade, questão própria também política, educacional, tá? E então espero que tenha sido bastante edificante aí para vocês esse estudo, para vocês entenderem melhor aí esse movimento. E no próximo estudo, a segunda parte aí do nosso estudo sobre a Reforma Protestante, a gente vai adentrar aí, sim, nos famosos 5 solas, os pilares da Reforma, tá? Para a gente poder ir conhecer eles melhor e a importância dessas doutrinas para o grupo dos evangélicos, que se diferenciam aí, no caso, dos outros principais 2 ramos aí do cristianismo, que é, no caso, os romanos e os ortodoxos. Tudo bem? Então, até a próxima, tudo de bom, Deus nos abençoe. Tchau, tchau.